Olá guerreiros, olá guerreiras, Logos na área. Bom, hoje 25/11, 1 da manhã, quase 24 horas depois do último vídeo. Poucas vezes eu passei tanto tempo sem gravar, mas realmente não tinha nada para mostrar. Não tinha nada, vou atualizar vocês e ponto. Na 1 eu vou começar mostrando as tropas que eu enviei para a defesa dos meus aliados. Onde estão, né? Eu tomei um susto. Ó, 20.500 em Alpha Centauri. Tem bastante tropa defesa enviada que foi pedido. Aquelas defesas assim, envia 500 de cada um para esses jogadores, para essas coordenadas e tudo. Enfim, 20.500, cadê? E 20.000. Ponto. Esse 20.500 é que antes tinha sido pedido, igual essas que estão 500, tinha sido pedido 500 para essa Alpha Centauri. E depois eu enviei mais 20.000. Tá? 20.000. E aqui na 08. Por que eu deixei na 08? Porque a 08 ali em Esparta tem aldeias de valor. E eu vou até. Inclusive eu tenho que acertar essas rotas. Eu estou desperdiçando um pouco de cereal. Entende? Em Cherus. E aqui em Filipópolis. Ponto. Esses dois lugares. Ok. Tá. Eu tava vendo aqui alguns jogadores para ver se eles tinham pontos de vitória. Mas não tem nenhum deles. Tava querendo ver a questão de conquista. Enfim. Isso aqui é lá longe. Tava querendo conquistar alguma aldeia para poder fazer uma tropa de ataque em algum lugar. Mas não sei, não tem nada. Mas pronto, deixa eu tirar aqui. Eu mostrei. 29 horas de infantaria. Sem elmo, tá? Sem elmo. Cavalaria. 200 paladinos. Isso aqui eu coloquei agora. Tá? Agora sim, agora há pouco. E mais catapulta. Vamos lá. Ponto. Sem o elmo e sem o artefato ligado, é bastante custoso, vamos colocar assim, né? Dar esses valores absurdos rapidamente, né? De hora. Embora tava quase lotado aqui. Eu acabei de acordar, gente, também. Então tava quase lotado. E eu botei tudo que tava ali para fazer em lanceiro, porque não era nem para ter parado. E ponto. 02. Vamos ver. Acho que tá estourado tá estourando, né? Mas eu não vou gastar com NPC. Esse é o ponto. Não vou gastar com NPC. E pronto, caguei. Tô nem aí. Vai ficar estourando mesmo. E eu vou ver de começar a fazer tropa em outra aldeia para poder gastar os recursos que estão sobrando, porque agora tá. Não é que tá sobrando exatamente, mas. Bom, eu vou mostrar que vai ser melhor. 15. Vou botar aqui em 3 vezes. Prender 4 mercadores. Não tá ruim não. Ó, 33 minutos para a 01. A 12. Na 12 é o seguinte. Agora eu tô com problema de ferro. Pra você ver o quanto que essa aldeia gasta ferro. Aqui eu tô com 22 horas. Aqui eu tô com 18 horas. Aqui eu tô com 30 horas. E aqui eu tô com 20 horas. Deixa eu ver. Você tá com
Qual elmo que está aqui? Tá infantaria. Então 18, tal, eu vou botar mais infantaria. Gente, eu poderia ter mandado o herói lá para 1, feito as tropas com elmo e voltado o herói para cá. Eu não fiz por preguiça, pura preguiça, nada mais, tá bom? Seria, inclusive, relativamente fácil. Mas assim, chega o final do servidor, e também é uma coisa boa para se dizer, é extremamente difícil você se manter conectado com o jogo. Porque a maioria das coisas já passaram, aquela euforia já passou, as coisas difíceis já passaram. E aconteceu mais uma coisa agora no servidor, que é também o motivo de eu gravar, porque vai ter o conteúdo, né? Além disso aqui. Deixa eu só. Estou desperdiçando cereal, já falei, né? Mas, gente, eu não vou fazer. Inclusive, eu acho que eu não vou nem religar os bônus, né? Principalmente madeira. O de ferro eu vou deixar ligado. Agora, madeira, barro, não vou ligar de volta, não. Inclusive isso, tá? É uma coisa que me deixaria chateado se eu estivesse jogando com um dual. Na situação que a gente está agora, a gente tem muita madeira. Barro, pode ser que não, tá? Pode ser uma ilusão, porque pode faltar em outros lugares o barro, porque ele está vindo todo para cá. Mas a madeira, em fato, está sobrando, porque inclusive eu nem envio toda a madeira da conta para cá e ainda fica sobrando madeira. Então, assim, por isso também fazer os lanceiros. Eu decidi voltar a fazer tropa lá na 01. Também porque aqui, ó, se eu ligasse o treinador, ia faltar recurso, tá, gente? Isso também é um ponto importante. Se eu ligasse o treinador de talentos, iria faltar recurso para fazer tropa. Sem o treinador de talentos, eu faço nas duas aldeias e fica sobrando. Então, é uma coisa para se prestar atenção. Mas o que faltaria nessa aldeia aqui, por exemplo, na 12? Faltaria só o ferro. O restante ia ter para fazer em 2 vezes. Mas eu ia ter que ficar conseguindo ferro. Consigo ferro onde? Com outros jogadores da guilda. Eu pergunto quem tá com ferro sobrando e passo a trocar madeira ou barro por esse ferro excedente dos outros. Tá? A partir de qual aldeia? A partir desta mesma aldeia aqui. Né? Assim, poderia ser por outra, né, que estiver mais perto no caso. Mas, no geral, tentaria usar os mercadores dessa aldeia, porque são os mercadores que ficam parados. Ponto. Inclusive, procurar. Procurar por ferro. Ó, 46 minutos. 1 para 1. Que maravilha. São 10 mercadores. Aqui são 7. Repara isso. 7 mercadores. Tá re. Fazendo defesa. Ponto. Aqui são 4, aqui são 3. Se tem alguém. Tem. Vou aumentar aqui esse mercador. Eu vou passar a pegar essas não tem. Eu gastei tudo no. Gastei tudo. Ó, 200 e pouco. Mas eu não vou gastar, gente. Não tem. Não quer gastar. Assim, não tem objetividade. Num jogo mais apertado, só que esse recurso seria essencial. É bom você ficar mantendo. Mas vocês veem também que para o final do servidor começa a fazer muito recurso aqui. Deixa eu ver. Era o mercado. Então, ó, vocês viram que eu gastei uma quantidade de ouro nessa conta aqui para fazer essa aldeia. E, ao meu ver, assim, se eu tivesse estruturado ela antes e tal, não precisaria ter gastado nada de ouro nela, né?
mas tive que gastar para poder fazer as coisas rápido aqui. Cumpri o objetivo, limpei a área. E logo em seguida, a gente... Deixa eu ver. Vamos ver aqui o que foi dito. Essa tradução aqui do Google, gente, ela é muito pobre, tá? Vocês têm que... Ó, boa noite, tribo. Então, eu vou, já vi aqui o que é mais ou menos. Só de passar o olho. Eu vou na outra mensagem primeiro. Para poder vocês entenderem como é que ficou a situação. Diplomacia, tá? Ó, nós nos preparamos para possíveis ataques e tal. Depois foi conversado diplomaticamente sobre os incidentes que ocorreram. Os fakes. Lembrem-se que eu comentei que nós tínhamos recebido fakes da Rê, só que só de apenas um jogador. A histeria, e aí eu vou colocar histeria num sentido mais suave. Não é histeria de todo mundo ficou maluco, não. A histeria é o burburinho, né? A gente, opa, caramba, vamos, né, nos preparar, vamos entrar em guarda. Pode dar merda, não sei o que, será que vai ter guerra? E aí a gente se preparou, né? Só que eu tinha chegado a comentar que há muito tempo tinha jogadores querendo daqui, né? Querendo atacar a Rê, que eles iam trair a gente, não sei o que, tal, tal. Uma fantasia sem tamanho. Que poderia acontecer, mas estava longe de parecer que era a índole do líder de lá. Enquanto o nosso líder aqui também, por uma boa índole, mantendo a palavra que ele acertou com o cara. Não vamos atacar. A gente vai fazer o que a gente tem que fazer, que é se preparar para possíveis traições, etc. Só que entre você se preparar para isso, estar preparado, e você tratar a pessoa como se ela fosse uma traíra, são coisas completamente diferentes. Que eu já expliquei no último vídeo. Bom, e aí foi justamente isso, né? Eles foram conversar. Então, boa noite, tribo. Estou aqui para atualizá-los sobre o status atual da relação com a Rê. Ainda não está 100% claro, mas a Rê decidiu que não declarará guerra para decidir em primeiro lugar. Ele deve ter usado para ficar em primeiro lugar, alguma coisa assim. Para brigar pelo esse primeiro lugar. Eles reconhecem a nossa vitória e nos parabenizaram. Assim como os parabenizamos por cumprirem suas promessas e lutarem ao nosso lado. Eles nos ajudaram a terminar em primeiro, não há dúvida. E aqui vale eu ler de novo. Assim como os parabenizamos por cumprirem suas promessas e lutarem ao nosso lado. Eles nos ajudaram a terminar em primeiro, não há dúvida. O último dia de espera foi muito tenso. Mas esta é agora a situação real. Dito isto, alguns jogadores decidiram que seria divertido lutar e usar suas últimas tropas. Deixa eu recolocar isso aqui. Passou muito rápido. Eles tiveram a reunião e eles abriram votação interna entre eles, lá, a Rê, e decidiram que não haverá guerra entre nós. Ponto. Quem queria guerra? Os jogadores que querem gastar suas tropas. Tem jogadores com muita tropa ainda. Eles querem gastar. Sempre tem os jogadores que querem gastar as tropas. Na verdade, eles são a grandíssima maioria do jogador que está com muita tropa. Vamos supor que eu tivesse feito aldeias de ataque, eu estava com 3 aldeias de ataque com boas tropas e tal. Eu quero gastar. Só que não quero fazer nada inútil. Então os jogadores assim sentem. Se eu tenho 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, a gente fala, pô, a gente consegue ainda talvez buscar esse primeiro lugar, então não sei o que. Então, ponto. No que parece, no quadro geral, isso aqui eu estou falando em off, conversando com o Zé, pela análise dele, eles têm mais tropas de ataque e nós temos mais defesa. Ponto. E aí, nesse caso, quem que tem vantagem? Não sei dizer bem, tá? As defesas muito bem usadas, como colocadas em pontos estratégicos, são uma boa. Ainda assim, eu sempre acredito que quem tem as tropas ofensivas tem vantagem, tá? Ponto. Mas também tem que saber usar elas. Então, assim, por mais que no bruto, eu sempre acho que o atacante tem vantagem porque ele escolhe o momento, ele escolhe o lugar, e o defensor tem que sempre que responder a isso.
nesse momento, também não existem coordenadas relevantes. Por exemplo, qualquer aldeia que eu perco, não faz muita diferença para minha... A não ser a 1 e a... a não ser a 1, não existe uma aldeia que faça muita diferença. Ah, mas e a 12 que você gastou e tal? Ela não faz diferença no jogo da guilda, entende? Então, ponto. Não é relevante no cenário total. As minhas aldeias de pontuação estão lá para Esparta e etc. também. Então, as aldeias de pontuação seriam um pouco mais relevantes, mas também nem tem uma pontuação tão alta. No total, minha conta tem 8.000. Tem uma aldeia de um jogador que tem esse valor de alguns jogadores. Então, assim, a minha conta em si não é relevante nesses termos, né? Depois eu até falo um pouco em relação à defesa. Depois eu estava conversando com o Zé. Fala agora. Estava conversando com o Zé que até eu sou um jogador de defesa. Aí eu tenho pouca pontuação nas minhas aldeias. Porém, este é, em fato, a maneira que eu acho que é até correta um jogador sem ouro jogar e etc. E deixar o protagonismo para aqueles jogadores que vão gastar dinheiro. Entendeu? Tipo, a Arabella, a conta dela tem uma pontuação extraordinária. As aldeias dela têm uma pontuação extraordinária. Mas ela tem recurso para se bancar nesse jogo. Aí vai eu inventar de ter umas aldeias com 6.000 pontos de vitória. Gente, aí, entendeu? Como é que eu vou me defender e pedir para os outros me defender e eu não tenho ouro? Vou ter que tomar ataque toda hora, ficar reconstruindo o muro e não sei o que, tal. Então, assim, tem vezes que parece que você está fazendo uma coisa boa e você não está. E aí vou explicar uma outra coisa, por exemplo. Quando você vai para um setor que ele gera pontuação e vai pontuando para sua aldeia, quando tem outras aldeias ali, vamos supor assim, né? O setor tem gera 2.000 pontos de vitória. Só para vocês entenderem assim um basicão. O setor tem 2.000 pontos de vitória. Se você vai para o setor sozinho e você coloca uma aldeia lá, você não ganha ponto nenhum. O setor só passa a gerar ponto a partir do momento que alguma guilda conquista ele, tá? Então precisa de 4.000 de população. Não tem como isso ser alcançado com uma aldeia, pelo amor de Deus. Mas digamos que eu vá com 6 aldeias e com essas 6 aldeias eu consigo 4.000 de população, né? Somando. Essas 6 aldeias passam a ficar com... Vou botar 4 para poder fechar uma conta redonda aqui. Elas passam a gerar 500 pontos de vitória por dia. Porque são os 2.000 que o setor fornece, dividido por 4 aldeias, que são as minhas. Ponto. No primeiro dia elas vão ter 500, depois 600, 1.000, né? E você perceba que não vai ter gente que vai gerar isso tudo. Por quê? Porque normalmente vai uma pulsão de gente para lá. E esses pontos de vitórias eles vão ser divididos nessas aldeias que estão presentes no setor. Ponto. Minha dúvida é, vai ser dividido entre todas as aldeias que estão nesse setor ou apenas para as aldeias que estão no setor que pertencem à guilda que controla a região? Não sei responder isso, mas isso é uma coisa interessante depois para eu buscar e para vocês também buscarem sozinhos se vocês quiserem. Ponto. Por dia vai gerando. Por isso que não consegue gerar tanto ponto, porque sempre, por exemplo, uma área igual essa aqui, cadê? Eu vou fazer uma coisa aqui. Uma área igual essa aqui, deixa eu ver, que é gigante. Ó, isso aqui, deixa eu ver. Hiperbórea, né? Isso aqui é o que? Venedai, Hiperbórea. Hiperbórea é gigante. Pronto. Então é isso. Ó, Hiperbórea é essa área aqui monstruosa, tá? Como é que você controla que ninguém vai colonizar aqui? Sabe? Hiperbórea, deixa eu ver quantos pontos de vitória ela gera. 2.500, tá? 2.500 pontos de vitória. Tem 114 aldeias. Só da nossa guilda tem 64. Então, vamos ver aqui. 2.500 igual 2.500 dividido por 64. 39 pontos de vitória por dia para cada uma dessas aldeias.
Pô, se eu for somar todas as aldeias, vocês estão ligados que vai dar uma quantidade merda, né? Então, ponto. 39 pontos de vitória por dia. Deixa eu ver aqui quem tem aldeia aqui nessa região, para me entender se vai ser isso aqui mesmo. Né? Foi mal, gente. Era aqui. É assim que eu vou constatando as coisas, tá, gente? É desta maneira. Aldeia 11. Só que eu nem li. Eu só vim aqui. Aldeia 11. Pontos de vitória. Aldeia 11. 300 e pouco. Ó, 24 pontos de vitória por dia. Aqui tá dando 39. Então, putz. 396 de população. Vamos ver outro jogador? E quanto que ele ganha nessa área para saber se a população também importa. Ou seja, se é uma conta ainda mais complexa na qual você precisa, além de ter a... Caralho, como é que eu falo isso aqui? Panevezes. Panevezes. Panevezes, esse aqui. Ponto. Pontos de vitória. 57. Ponto. Então aqui, o que eu suponho que aconteça? Um está ganhando 21 e esse aqui está ganhando 20. É por população. Então, caramba, velho. Olha só o que vai acontecer. Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Nossa, que maneiro. Pebória. Ó, 56. Aí me fudi. Aí eu fiquei de xereca agora. Por que eu estava achando? Que a população ia influenciar para a maior pontuação. Só que aí essa aqui tem mais pontuação e tá pontuando menos, aí me fudi. Não tô entendendo mais nada. Aí, aí eu não entendi nada, porra. Não faço ideia do porquê que essa aldeia tá pontuando mais que essas duas. Entendeu? Aí, enfim, vou ter que estudar isso aqui. Mas o que eu já penso de cara aqui em relação à população e à pontuação? Aquela aldeia tinha 300 de população e ela tava 21, né? Algo assim. Então a população deve importar em alguma situação. Só que aí olha aqui também, 653, mil e pouco. Então não sei o que gera essa pontuação, gente. Especificamente. Mas 3, 4, 5, 6. 6 aldeias de pontuação. Vocês veem que a maioria delas é aqui só, hiperbórea, que a hiperbórea gera pontuação. Ponto. Ah, não, isso aqui são pontos de vitória, não população. Perdão, gente. Perdão. Então, caralho, vou ter que abrir outra aba. Como é que eu vou fazer isso aqui? Duplicar? Nossa. Duplicar. Eu acho que pode ser o que eu estava pensando mesmo. Botar lado a lado aqui. População. Ponto de vitória. Tá. Deixar assim. E aqui. Ponto. Venedai. População maior. Ó. 1054. E aí? 1054 e 57. E aí? 1040. 1040 tem 56. Então a população é proporcional para o ponto de vitória. E aí, qual a conta que eu ia fazer aqui agora? Deixa eu ver só aqui. Calipéria, 1040. É essa dali, né? Calipéria, 1040. E só pode acontecer que Calipéria foi feita antes dessa daqui. Por isso ela tem mais pontuação. Ela tem dias de vantagem
em termos de existir, de existência. E aí depois a gente tem aqui essa daqui, que também é hiperbórea, tem 29. 1029, né? E ela pontua um pouquinho menos aqui só. Ponto. E aí, como é que é feita essa conta aqui? Pode ser feita. Isso aqui eu estou falando por observação, só por osmose. Não é por conhecimento de nada, não. Não li nada em relação à pontuação. Mas só conversei com o Zé hoje, e para ele falar um pouco da situação, como é que ficou ali, tudo, essas coisas. Deixa eu voltar aqui. Já deu para entender que a população importa. E aí a gente tem no setor de hiperbórea as alianças com 5 maiores populações. Só que não é, né? População 47 mil. Então, deixa eu pegar aqui. Igual 47.049. 47.049 2.500, que são os pontos, dividido pela população geral. Vai dar 0,050 e pouco. E aí o que eu quero fazer aqui agora? Entender assim. Vocês entenderam, né? Eu peguei a pontuação e dividi pela população da TT, por exemplo. Só da TT, que é quem controla a região. E agora eu vou pegar a população de uma aldeia, 1054, e vou colocar aqui. Igual essa, vezes isso aqui. Aí tem 1054. Vai dar 56 mil pontos. 56 pontos. Será que eu acertei? Caralho, vamos. Tô até nervoso. Qual que era a aldeia? Eu até me perdi aqui. Essa aqui, Panizei, né? Cadê Panizei? 57. Então, assim, foi por pouco. Foi por pouco, mas quase que o número está exato. 56 e pouco aqui. Ponto. Deixa eu pegar outra aldeia. 1040. 1040. 55. Pontos de vitória. 56. Então, assim, eu quase acertei aqui. Quase acertei. Não sei dizer exatamente por que não acertei, mas vocês entenderam que deve estar proporcional, né? Vamos voltar no outro coleguinha lá. Vamos voltar em outro coleguinha aqui. Nisso aqui, gente, o que acontece? É fazendo esse tipo de coisa que eu já encaro fazer uma tabela ali. E aí é assim que surgem essas minhas planilhas. Ó, em Hyperborea, 600 e pouco. MP4. Não ganha nenhuma pontuação por dia. Por quê? Porque a guilda dele não detém o território. Então, maravilha, já descobrimos isso. Só quem ganha a pontuação do setor é a tribo que está, é a guilda que está comandando a região. Excelente. TT2, TT2, TT2. Caramba, hein? Tem um pessoalzinho com muita aldeia na T2. Esse ali era importante ter ficado aqui. Que isso, velho? Que isso? Que isso? Aí não, guerreiro. Que isso? Baixaria. O nome da conta do cara é baixaria, porra. Que isso? Vamos ver aqui. Danik. Foi mal, gente. Acabou que eu entrei nisso aqui, mas eu acho interessante isso aqui. Acho que eu descobri um segredo aqui, alguma coisa, né? Hum,
Ó, muito bom. Bom, 0,9, 850. Quarenta e cinco. Vamos ver se a 0,9 está dando 45. 46. Olha, se vocês perceberem, gente, tem 1.44 na frente, né? 1.3 na frente do que está dando o meu resultado aqui. Pode ter alguma ligação com alguma pontuação, como posso dizer? Alguma pontuação 0,7 que eu não estou sabendo, assim que já é implícita na aldeia. A 0,7 tem 845. 845, 44.9. Cadê? 44.9. Não. 44 aí já foram 2 pontos. Quase 2 pontos. Então, ok. Mas olha só, esse rapaz aqui, por exemplo. 7.000, 6.000, 6.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000. Olha só a quantidade de pontuação que a Exalder dele tem. Sabe? Se for olhar pra mim, eu sou um merda. Nesse sentido aqui, eu sou um merda. Só que para os jogadores de defesa, e jogadores que não vão jogar com motor e tal, acho que dá pra você entender que... Como é que eu posso colocar isso de uma maneira bem específica, bem didática? Por exemplo, existia um momento onde talvez eu precisasse ir para a TT2. Entende? E estava ok. Ir para a TT2 e ficar lá. Por quê? Minhas aldeias elas permitem. Eu não tenho pontuação suficiente para não poder ficar mudando de guilda. Já esse jogador aqui, por exemplo, ele não pode sair da TT. Se ele muda de guilda, ele perde pontuação. Entende? As aldeias dele deixam de pontuar. E aí ele também perde metade dos pontos das aldeias se ele muda de guilda. Então isso também é um ponto para ficar atento, né? Bom, vou parar de falar disso aqui. Vamos voltar no coisa. Já entendi um pouquinho mais. Bom. Ó, a rede decidiu não declarar guerra. E aí o que eles fizeram, né? Dito isto, alguns jogadores decidiram que seria divertido lutar e usar algumas de suas tropas. A GIF é um oponente fraco demais para ser recompensador. Estamos... E por quê? A GIF agora está muito fraca, né? Então é bater em cachorro cego, cachorro manco, cachorro caído e em cachorro morto. Só que, vamos tomar cuidado, né, gente? Cachorro morto ali não está tão morto, está moribundo, mas morde. Se tu pisar e não matar direito, morde. Então, estamos decidindo onde e como. Que vai ser escolher um setor, uma região do mapa, para nego se degladiar por lá, entendeu? Enfim. Infelizmente, alguns jogadores não parecem entender a situação. Estão confusos, eles estão se aproveitando, mas não aceitaremos provocações. As respostas serão proporcionais. Por enquanto, o que eu quero é que continuemos conquistando tudo o que pudermos do GIF. Vamos ficar online prontos para defender. Para qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Bom, isso foi a primeira mensagem. E depois temos a segunda mensagem. Tribo da Noite. Sei que é difícil seguir esses passos. Isto é diplomacia e, digamos também, nos ajuda a ganhar o servidor. Formar novos grupos e aproveitar o jogo. Sei que muitos de nós tivemos dúvidas sobre a atitude da Rê. Aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Foram alguns jogadores isolados que tiveram algumas atitudes de mandar fake, etc, tal, gente. Não tem como classificar isso como a Rê, sabe? Aqui foi só um equívoco de palavras, mas eu só quero especificar para vocês. Né? Jogadores isolados, né? Estavam querendo atacar e já estavam incitando. O que acontece? Eu quero guerra. Se eu mandar uns fakes, provocar uns adversários, eles me atacarem, a gente não consegue quebrar o PNA, fazer uma bagunça. Então, tem jogadores que eles ficam entre o inteligente, né? De você entender o que você tem que fazer para conseguir que a realidade se torne como você quer, né? Mexer com o ego de algum jogador, xingar alguém, falar alguma coisa, criar uma treta, que aí vira uma briga generalizada. Ou, ao mesmo tempo que isso é inteligência, isso também é, de certa forma, uma falta de caráter, enfim.
Ponto. Foi uma reação normal. Ficar em dúvida, né? Ficar tenso. E você sabe que sempre fui um dos maiores apoiadores dessa aliança. Ainda assim, nas últimas 24 horas, você também viu que nós estávamos nos preparando para a guerra. Fui o primeiro a entrar na linha perguntando à unidade de defesa, organizando novamente bunkers e esquadrões. Nunca fomos ingênuos. Tentamos estar prontos para qualquer cenário. Agora não haverá guerra aberta contra a Rê. Não tentaremos roubar as aldeias uns dos outros, como uma grande quantidade de PV. Ainda assim, jogadores com muita tropa terão a chance de usá-las. Peço-lhes que prestem atenção. Não podemos atacar uns aos outros em nenhuma região onde Rê ou TT tenham mais de 50%. Aqui estão alguns exemplos. Temos a maioria em Memphis. Ninguém ataca naquela região. Eles têm a maioria em Londium. Ninguém ataca naquela região. Estas regras aplicam-se tanto a nós quanto a eles. E essas regras evitam alterar o placar final. Fora isso, você pode ir a qualquer lugar, inclusive contra a Rê e, claro, contra a GIF também. Onde podemos atacar? Por exemplo, em Córdoba ou Olispo. Então, considerando isso, por favor, movam suas tropas para regiões que são disputadas ou sob a maioria do GIF. De volta a Córdoba, Olispo e assim por diante. Espero que isso esclareça tudo e tal. Ou seja, foi tudo resolvido diplomaticamente, como dois cavalheiros e duas pessoas corretas, ao meu ver, e tal. Poderia haver guerra? Poderia, né? Só que, putz, eles estão com esse pacto já há muito tempo. A Rê, realmente, eu achei assim, foi fantástica na postura dela. Ela não tinha chance quando ela começou a ajudar a gente. Nós também estávamos, quando eu falo nós, é a TT, numa situação ruim. A GIF estava muito forte, né? Mas como eu comentei, né? Eles quiseram mastigar demais, né? Começaram ataques muito longos, muito longe. Tiveram que prender defesas aqui quando eles invadiram, por exemplo, Esparta. Eles invadiram Esparta e Salona, por exemplo. Eles tiveram que manter uma quantidade de defesas nessas regiões. E isso tirou defesas de outras regiões. Enquanto nós tínhamos jogadores aqui reclamando da incompetência da guilda em não resolver, o que eles não conseguiam entender é o seguinte: o jogador vem com uma coordenada para essa região. Ele basicamente vai poder fazer o que ele quiser. Ninguém vai atacar ele. Como assim ninguém vai atacar ele? Mano, ele colocou 200 mil de defesa na aldeia, porra. Se você quiser ir lá, ou sacrificar metade da guilda para poder destruir a aldeia do cara. Ah, mas ele está conquistando aldeias. Não tem problema, cara. É um valor risível. Você vai em outra região, você vai conquistar aldeias em outra região, mas você não vai bater num muro que foi preparado exatamente para você ir lá. Então é só burrice pra caramba. Você sacrificar as tropas de vários jogadores ofensivos para bater numa aldeia que não importa, porque ela consegue tirar aldeias de você ali e tal numa região. Não é muita coisa. O cara chegou a conquistar 5 aldeias ali e tal. Não é muita coisa. Existe um mapa gigantesco que também estava sendo trabalhado. Ponto. Enfim. Isso é um ponto, né? E aí, o que eu mais gostei na postura desse líder e dessa staff foi a calma para resolver as coisas e a forma como eles não entraram em discussões desnecessárias, com os próprios jogadores, inclusive. Jogadores que não estão na staff, não estão por dentro do que está acontecendo, ou que tem sempre uma opinião para dar em relação ao que está acontecendo e tal, mas não tem uma pergunta para fazer. Entende? Eu vejo uma coisa como o BDS lá em Salona. Eu vejo que o jogador entrou. E aí eu afirmo, nós temos que fazer alguma coisa. Pô, mano, o melhor que você faz é perguntar. Vem cá, a gente vai fazer alguma coisa? Como é que tá as coisas? A gente vai fazer o quê? Vai atacar ali, não vai atacar ali? Vai ter uma contramedida? Vai botar defesa? O que a gente vai fazer ali?
Não é nós temos que. Tu não é staff, tu não é líder, tu não sabe nem o que está acontecendo, velho. Entende? Então não tem nada, tu não tem nem que ter opinião. Tem que perguntar para ter uma opinião. Entende? Tem que buscar informação primeiro, para depois você ter uma opinião. E ainda assim, vai ter que contar que a staff vai te dizer exatamente o que está acontecendo ou vai pedir para você esperar, aguardar, entendeu? Ah, mas 3 jogadores perderam a aldeia. Azar, né, cara? Se o cara coloniza ou consegue tomar uma aldeia do teu lado, a uma quadra de distância, tu não tem como defender tua aldeia. A hora que ele escolher conquistar tua aldeia, ou você deixa a defesa lá, ou tu vai perder. Não tem nem o que ninguém fazer, entendeu? E se você decidir que você aceita perder a aldeia, não tem o que a staff fazer. Se a staff não pode nem decidir colocar defesa para você lá na tua aldeia, porque tem um monte de jogador que com pouca defesa já fica chorando, ai meu cereal negativo, né? E chorando de uma maneira assim, a conta aguenta, mas o cara fica naquela ali, pô, não, tô 40k negativo, não, tô 20k negativo. Eu vi gente chorando que tá 20k negativo, pô, isso é uma vergonha. Mas o cara devolve defesa igual o, o Richard também, pô, por exemplo. Putz, ele devolveu minha defesa sendo que a conta dele segurava de boa, cara. Eu fiz as rotas, deixei lá a defesa e ele mandou de volta porque estava muito negativo. O pessoal se assusta com o cereal negativo, não faz as contas. Ou não quer ter essa preocupação assim e tal. Só que, putz, velho, você fez as rotas não é preocupação nenhuma, cara. As coisas faz o envio é feito automaticamente. Então, mas, enfim, né? Nós estamos nessa situação aí. Agora, ó, minhas tropas, 10.000, 10.000. Muita tropa fazendo. Sem o treinador de talentos. É muito. Demora pra caramba, né? Vocês podem ver. Mas eu também não vou ligar o treinador de talentos sem nada disso. Por quê? Não é necessário, tá? E pode ser que eu precise fazer, usar algum poder ancião em alguma emergência. E de novo, eu não quero gastar ouro. Então eu vou deixar aqui sem usar nada para poder, se eu precisar ligar um poder ancião, eu ligar. Qual poder ancião? Não sei, não sei. Talvez os olhos, talvez o grande confusão dos rivais, né? Único dos treinadores. Então, enfim, não sei, né? Mas e é isso. Vou ficar por aqui. Deve ter sido um vídeo extremamente longo. Mas também eu demorei pra caramba pra postar, né? Pra gravar o de hoje. Então teve esses dois assuntos aí. E por hora é só isso. Valeu. Falou.